Olá a todos, aqui é o Luiz Auliette. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas reflexões. E olha, mesmo que vocês digam, nossa, não tem Death Note, não tem animes. Mas galera, isso daqui é essencial pra vocês. Se vocês se identificam com algumas coisas aqui, procurem imediatamente a mim no meu Instagram pra gente tentar corrigir isso. Porque esse é um defeito grave que pode prejudicar as suas relações familiares, sua relação amorosa com alguém, a sua relação com o seu emprego. E na verdade, se nós formos parar pra pensar, mesmo que você aprenda isso, você vai ter problemas porque outras pessoas têm esse problema, infelizmente. Mas pelo menos a gente tirando isso de nós já é lucro. Então sente-se, acomode-se, pegue uma xícara de café e vamos obter conhecimento mais uma vez. O tema do vídeo é justamente a falta de domínio da linguagem. Eu não estou falando aqui simplesmente da pessoa escrever certinho e sem erros gramáticos. A gramática é uma coisa muito boa que se você aprender, vai te agregar muito. Mas o que eu estou falando aqui não é simplesmente a linguagem como um sistema, mas a linguagem como um meio de comunicar o que você vê, o que você sente, de forma que as outras pessoas entendam do que você está falando. Ou seja, eu diria até que se tem pessoas que não têm esse domínio, elas estão abaixo da normalidade humana. Porque, vamos lá, nós vemos, por exemplo, macacos, cachorros, outros animais, e eles se comunicam através de barulhos, de sinais, através do rabo que ele abana, ou através do cheiro que ele vai cheirando o outro lá e dá um sinal pro outro. Por quê? Porque eles não têm um sistema todo de comunicação que eles conseguem dizer para os outros o que eles estão falando. Isso porque a própria fisiologia do animal, né, a língua dele não permite, e também porque a própria constituição psicológica do animal também não permite. Nós somos seres privilegiados nesse sentido. Mas olha só que interessante, mesmo nós sendo seres privilegiados nesse sentido, dotados de inteligência, de raciocínio, muitas das vezes, especialmente no Brasil, né, porque eu não posso falar dos outros países, acredito eu que tem nos outros países também, mas como eu estou no Brasil, eu só posso falar do Brasil. Que mesmo a pessoa tendo essa capacidade, ela não usa. Ou usa de forma totalmente distorcida. Ou seja, a pessoa não se comunica como ser humano, ela se comunica como um animal. E eu não estou dizendo isso como um xingamento, eu estou dizendo isso como uma descrição da realidade da pessoa. Eu tô sendo sincero aqui com vocês, eu não tô querendo usar uma hipérbole pra xingar alguém ou pra dizer, pra humilhar alguém. Eu estou dizendo a condição que a pessoa está. Se uma pessoa não tem domínio da linguagem, pelo menos para conseguir comunicar o que ela pensa, do que ela está falando para as outras pessoas, ela está abaixo da humanidade. Ela está abaixo da condição de humano. Porque o que diferencia o ser humano do animal, dentre várias coisas, é justamente o domínio de uma linguagem. E vocês vão entender aqui com alguns exemplos que eu vou dar. Por exemplo, eu já dei algumas vezes eu falei aqui no canal de pessoas que brigam falando da mesma coisa, concordando sobre a mesma coisa. Só que como elas se comunicam, elas usam palavras diferentes, elas pensam que elas estão discordando entre si. Principalmente quando é aquela coisa de ficar jogando frase de efeito. Porque a nossa mente, ela trabalha dialeticamente. Quando nós falamos uma coisa, uma ideia, nós imaginamos logo o seu oposto. Nós não conseguimos transcender esses opostos. E aí a gente fica nessa coisa de direita, esquerda, ou de liberalismo versus estatismo, ou no meio religioso, fé e razão, ou também entre alguns de vocês, ser frio calculista e ser uma pessoa totalmente frágil e emocional. Não consegue imaginar algo diferente disso, sempre esses extremos. Eu não confunda a palavra extremo com extremismo, uma ideologia, uma religião extrema. Não estou falando disso. Eu estou dizendo pares de opostos e a pessoa não consegue fugir daqueles pares de opostos. Ela só consegue pensar naquelas duas ideias, que são o extremo divergente da outra. Então ela não consegue transcender aquilo e ela se comunica só com aquilo. Exemplo, quando duas pessoas estão concordando, mas elas usam palavras diferentes. E quando elas estão usando palavras diferentes, elas pensam logo que aquela palavra é o oposto. Quando aquela palavra na realidade só está adicionando algo. Por exemplo, quantas vezes eu já não ouvi alguém dizendo alguma coisa e eu fui adicionar algo que ela estava falando, mas simplesmente porque a frase que eu falei ou a palavra que eu usei
pareceu diferente da frase que ela usou, da palavra que ela usou, ela achou que eu estava dizendo a ideia contrária dela, mas eu estava concordando e adicionando mais alguma coisa. Por quê? Porque ela ficou presa nesse jogo. Ah, se não é assim, vai ser logo o inverso. E isso nasce justamente da pobreza de linguagem. Porque quando você não consegue se comunicar, você fica preso justamente em resumos, digamos assim, né? De ideias. Você fica preso nessas estreitezas, porque você não consegue trazer algo mais profundo, algo mais sutil. Você não consegue pensar dessa maneira. Cara, por exemplo, o relacionamento amoroso aí do pessoal aí de hoje em dia. Eu vejo umas frases, né, que o pessoal coloca na internet e que geralmente compartilham pros seus queridos ou marcam nos comentários seus queridos. E no meu caso, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu procuro uma frase bem sincera e verdadeira. Uma frase que realmente expresse um sentimento meu pela pessoa. Ou uma verdade minha que eu tenho pela pessoa. Ou uma verdade minha sobre a pessoa, que eu sinto sobre a pessoa. Mas geralmente o que acontece são frases de efeito, aquelas frases... assim, por exemplo, se não fosse você, eu não seria feliz. Mas às vezes é uma bela de uma mentira. Porque, primeiro, né, ele já era feliz antes da pessoa. Mas ele coloca aquela frase porque ele achou bonitinha. E aí ele vai lá e posta aquela frase pra pessoa... E a pessoa, ai meu Deus, como ele... Nossa, eu sou o motivo da felicidade dele. Primeiro que nem deveria ser assim, né? Mas eu tô partindo do pressuposto apenas... Eu estou analisando somente sobre o aspecto da falsidade. Você está falando uma coisa pra pessoa só porque você achou bonitinha. Você tem noção do que é isso? Isso gera uma superficialidade na comunicação, na intercomunicação das pessoas. Porque, veja bem... Ou também, por exemplo... Ah, sem você o meu dia é triste. Eu não tenho nenhuma alegria no meu dia se não for você. Mentira! Mentira! Você é um safado mentiroso se você compartilha isso pra sua namorada, pro seu namorado. Eu tô dizendo aqui um exemplo, mas isso aqui serve também para relacionamentos com os pais, com a mãe, com os amigos. Quantas coisas você não compartilha? Frases absolutamente vazias de sentido, frases às vezes autocontraditórias, frases que a gente vê que o cara não pensou um segundo pra escrever aquela frase e você vai compartilhar só porque o joguinho de frases ali, o joguinho de palavras ali você achou bonito. Isso é a prova, se você faz isso, é a prova que você não tem domínio sobre a sua linguagem ou que você se preocupa muito pouco com a sua linguagem. Porque, cara, como eu falei, eu procuro sempre algo sincero, algo que entenda. Entenda o seguinte, a comunicação, ela serve para expressar alguma realidade. Você não está no mundo da linguagem, você está no mundo real, certo? E desse mundo real, você olha e você tenta expressar aquilo que você está vendo. Você pega a tua experiência do mundo real e transpõe em palavras para a pessoa, né? E você expressa aquilo que você sente. Seja também do mundo real ou seja do teu mundo interior. Mas então, entenda que uma coisa é a linguagem e outra coisa é o mundo. Quando você está pegando algo do mundo, uma realidade, está colocando em linguagem, você tem que saber que são duas coisas diferentes. Porque se você não tiver essa consciência de que uma coisa é uma e uma coisa é outra, você vai achar que qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de frase está revelando alguma verdade, está revelando alguma ideia que faça sentido. Porque você enxerga o mundo da linguagem, dos conceitos, como um mundo real. Você fica preso nessas coisas. Então, por exemplo, é muito comum, vou dar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Algumas pessoas chegaram no meu Instagram e falaram: Luiz, como é que eu faço pra ser frio? Até aí, beleza, né? Aí no outro dia o cara me fala: como é que eu faço pra ser calculista? Aí até aí tudo bem. Como é que eu faço pra ser maquiavélico? Como é que eu faço pra ser sociopata? Como é que eu faço pra ser assim assado? Tem pessoas que me perguntam, por exemplo: Luiz, qual é a diferença de frio pra calculista? Gente, frio é o seguinte. Primeiro, galera, não faz sentido uma pessoa me perguntar um negócio desse. Porque é a mesma coisa que me perguntar qual a diferença de comer arroz e feijão pra abrir a porta de casa. São duas coisas que não faz sentido você comparar, porque não tem motivos pra você comparar, tá entendendo? Quando você compara uma coisa com a outra, é porque ela tem semelhanças ou porque elas estão ali mais ou menos numa ordem classificativa, coisas que faz elas terem semelhanças. Por exemplo, é normal você comparar uma fruta com uma fruta. Com outra fruta. Mas não é normal você comparar uma fruta com um trator, por exemplo. Porque frio é o seguinte, a pessoa que é ausente de emoções, é que ela não demonstra muita emoção, ela é fria e tudo mais, não demonstra empatia pelas pessoas. O calculista é simplesmente a pessoa que calcula alguma coisa. Ela está ali calculando, e bom, ela pode ser fria, ela pode não ser fria. Só que sabe o que o cara fez? Ele ouviu lá, frio e calculista, nossa, mas... Então deve ser alguma coisa parecida, né? Esse calculista com frio. Por quê? Porque ele não analisa o termo,
Ele não analisa o conceito no que o conceito se refere à realidade, mas ele analisa conforme a primeira impressão que lhe vem à cabeça. Porque ele pensa em frio e ele pensa em calculista, e logo vem à mente dele o Kira lá, fazendo o plano dele, ou o Thomas Shelby encarando o maluco no meio da rua e socando o cara, sei lá, alguma coisa assim. Ele não está entendendo a palavra de forma inteligível. Calculista é a pessoa que calcula, a pessoa que tá ali calculando um plano, que está ali, que sabe fazer as coisas assim nos mínimos detalhes. Frio é a pessoa que é ausente de emoções. Ela imagina a palavra frio, calculista, e ela imagina dois tipos de Thomas Shelby. Um de boné vermelho e um de Juliette. É tipo isso, sabe? Instinto emocional do conceito. Ela não se refere à palavra, ao conceito, sobre uma ação na realidade. Mas ela se refere a uma imagem que ela viu no anime, a um sentimento que ela teve com outra coisa que nada tem a ver com a palavra. Porque às vezes o som da palavra lembra alguma coisa pra ela, ou o som da palavra traz uma memória pra ela. Por exemplo, quantas vezes você não vê pessoas xingarem as outras de fascista, comunista, alguma coisa assim, simplesmente porque o cara falou alguma coisa. Porque é uma associação fora da realidade. Ele pegou algo que não tem nada a ver e ele associou a um estereótipo que ele criou na mente dele. E ele enxerga tudo à vista daquele estereótipo. Por exemplo, a pessoa que fica me perguntando qual a diferença entre maquiavélico e sociopata, frio e calculista. Essa pessoa, ela tá simplesmente com estereótipos na cabeça que não fazem ela enxergar a realidade. Mas ela fica como se fosse num mundo imaginário de Thomas Shelby, de Kiras, e de Ellis, e de pessoas frias e maquiavélicas. Cara, tira isso da sua mente. Isso vai destruir a sua inteligência. Eu não sei se vocês entenderam por completo o que eu quis dizer aqui. Eu tentei ser o mais criterioso possível. Se vocês têm alguma dúvida, coloque nos comentários. Mas em suma, é a pessoa que não tem domínio da linguagem. É uma pessoa que tem uma comunicação animal. O que o animal faz? Ele se comunica através do instinto dele, das emoções, da raiva, medo ou a vontade de acasalar. E ele associa essas emoções a algum gesto que ele faz. As pessoas que têm essa mesma mentalidade, elas fazem a mesma coisa. Elas associam a palavra a um estereótipo que ela criou, alguma imagem na cabeça dela que não corresponde à realidade, alguma máxima que ela tem na cabeça, ou algum sentimento. E aí que é interessante, quando ela tenta raciocinar em cima disso, é um desastre, porque é uma pobreza, é uma estreiteza de pensamento que faz a pessoa só pensar besteira, em pensar coisas que não tem nada a ver. Por isso que eu enfatizo muito a leitura dos clássicos e a leitura o adestramento do seu imaginário, para você fugir desse tipo de coisa aqui. Entende? Então é isso, galera. Se vocês entenderam ou não, deixem aí nos comentários, por favor. Porque às vezes eu agrego um conteúdo um pouco mais complexo pra vocês. Porque às vezes eu trago um conteúdo um pouco mais complexo pra vocês. E eu não fico com aquela certeza se vocês entenderam. Se vocês entenderam, coloque aí abaixo. Luiz, entendi. Aconteceu isso e isso comigo e eu percebi que você está correto. Beleza. Não entendeu? Me manda um direct lá no Instagram ou no Telegram ou no Discord. E a gente pode tentar explicar pra você melhorzinho. Beleza? É isso, até o próximo vídeo, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e tchau.